Quais são os personagens mais decepcionantes da Marvel? Vamos combinar que uma das melhores coisas no MCU era justamente essa ansiedade que a Marvel deixava a gente em ver vários personagens sendo adaptados. Sempre que um personagem novo era anunciado, a gente se perguntava se seria fiel aos quadrinhos, se os poderes iam ficar legais nas telas. E a gente tem que dar o braço a torcer porque não só muitas vezes esses personagens foram bem adaptados, como até mesmo superaram os quadrinhos em alguns casos. Como foi o Thanos, por exemplo, que teve um background muito melhor trabalhado nos filmes. Mas infelizmente nem todo personagem teve a mesma sorte. Em 14º lugar está o Nick Fury. Por mais que o Nick Fury tenha sido bem representado como um líder que busca o necessário para salvar o mundo e proteger as pessoas, especialmente nos primeiros filmes como Vingadores 1 e Capitão América: O Soldado Invernal, infelizmente o tempo não fez bem a ele e o MCU só tendeu a escantear ele cada vez mais. Mas o destaque aqui que eu quero dar é justamente na série Invasão Secreta, que seria finalmente a grande volta do Nick Fury, dessa vez como protagonista de uma produção da Marvel. Mas a única coisa que Invasão Secreta fez foi justamente prometer e não entregar nada, transformando o Nick Fury no idiota que nem sabe o que está fazendo. Em 13º lugar está o Bucky Barnes. O Bucky está na Marvel desde a fase 1 do MCU, ou seja, ele tem uma estrada longa já na Marvel. E quando ele se tornou o Soldado Invernal lá em Capitão América 2, muita gente adorou. O cara era brabo, emo, conseguia bater de frente com o Capitão América, conseguia ser um vilão minimamente ameaçador, porém nos filmes seguintes ele foi ficando cada vez mais bucha. Ele basicamente se resumiu ao amigo deficiente do Capitão América. E isso só tá começando a mudar recentemente com a série Falcão Soldado Invernal e também com o filme Thunderbolts, que aí sim conseguiu trazer aquele Bucky muito badass e que precisava ter há muito tempo no MCU. Em 12º lugar está a Viúva Negra, mais uma personagem que está presente desde a fase 1 do MCU e que a Marvel não soube aproveitar em todo o seu potencial. A Viúva Negra sempre foi uma personagem muito interessante, indo muito além de ser um rostinho bonito. Ela era capaz, inteligente e tinha esse ar de espionagem que era super interessante, indo numa direção bem diferente dos outros personagens super fantásticos que a gente tinha nos Vingadores. Mas a Marvel infelizmente não mereceu uma personagem tão boa assim. Nem mesmo um funeral digno deram para Natasha lá em Ultimato. E o filme solo dela, quando finalmente saiu, ela já estava morta. E ainda por cima, nem foi uma despedida realmente digna. Em 11º lugar está o Abominável. Esse é um dos vilões mais icônicos e lembrados do Hulk. Por muitos anos, a sua única aparição foi no filme O Incrível Hulk, lá de 2008, onde ele até protagonizou uma cena bacana de luta contra o Hulk, mas foi a única aparição realmente relevante que ele teve. E ainda com um visual bastante polêmico que não era fiel aos quadrinhos. Mas isso mudou quando ele voltou a aparecer no filme do Shang-Chi numa rápida participação, criando uma expectativa bacana para ele aparecer novamente em She-Hulk, onde aí sim ele teria um papel muito mais ativo. E por mais interessante que seja ver a dualidade da Jennifer Walters enquanto advogada tendo que defender um inimigo antigo do primo dela, a gente tem que combinar que o papel muito cômico e nada ameaçador do Emil Blonsky foi um banho de água fria bem grande. Em 10º lugar está o Hulk. No início do MCU, especialmente lá no primeiro Vingadores, era muito legal ver todo esse drama do Hulk tendo que ter essa dualidade entre o homem e a fera. Ele ter que domar essa raiva interior, não deixar ela se apossar dele e assim ele se descontrolar. E mesmo que eles não tenham feito um trabalho tão bem executado em O Incrível Hulk, esse drama sempre valeria a pena ser explorado em um filme solo. Tanto que até hoje os fãs pedem um novo filme do Hulk. A Marvel até tentou repaginar o Hulk com o tempo para trazer uma espécie de desenvolvimento pro personagem. Não que tenha funcionado muito bem, mas eu até gostei do Professor Hulk lá em Ultimato. Porém, o exagero de comédia e a falta de drama no Hulk fez com que ele ficasse cada vez mais desinteressante, sempre sendo usado na história de outras pessoas, e hoje os fãs praticamente imploram por um novo filme do Hulk com o Hulk raiz retornando. Em 9º lugar está o Sam Wilson. Por muito tempo, o Falcão foi basicamente o sidekick do Capitão América. Era aquele personagem que, beleza, tinha carisma, mas que sempre estava a serviço do papel de outra pessoa. Felizmente, isso mudou quando tiveram que explorar ele assumindo o manto de Capitão América, o que rendeu uma boa série, Falcão e o Soldado Invernal, onde finalmente ele pôde protagonizar uma produção do MCU. A jornada dele assumindo o manto é muito bacana. A gente vê como é algo que realmente tem peso para ele e para o mundo. Porém, nem mesmo
mesmo aí ele teve realmente o protagonismo pleno, já que ele teve que dividir o papel de protagonismo com o Bucky. E mais tarde, quando finalmente teve o seu filme solo, Capitão América 4, infelizmente ele foi um banho de água fria e não foi mais do que medíocre para a maioria das pessoas que assistiam. O Sam é um personagem bom sim, extremamente carismático e merecia muito um filme muito melhor do que Capitão América Admirável Mundo Novo. Em oitavo lugar está o Visão. Quando foi apresentado lá em Vingadores Era de Ultron, foi muito interessante ver o Visão como uma contraparte boazinha do Ultron, e que ainda se mostrou digno de levantar o martelo do Thor. Porém, mesmo participando de grandes eventos e de filmes importantes para o MCU, a Marvel nem sabia o que fazer com o Visão nos filmes. Os seus dramas existenciais enquanto um robô que era autoconsciente, que cada vez mais apresentava humanidade, não pareciam realmente interessantes para Marvel. A única produção que realmente fez dele um personagem interessante foi WandaVision, e com ressalvas, já que ele era refém de ser um personagem que estava ali só para desenvolver o arco da Wanda. Agora a Marvel parece que quer tirar o atraso com a série Vision Quest, que vai adaptar os dramas existenciais do novo Visão, o Visão Branco. Mas esse atraso parece que só aumenta, já que já passaram 4 anos desde WandaVision e nada de ter esse retorno do Visão Branco. Em sétimo lugar está o Líder. Olha, eu sei que é complicado trazer para séries, para os filmes, esse negócio de um personagem super inteligente. The Flash tentou fazer isso e se saiu até ok. The Boys não conseguiu fazer isso de maneira coerente. E quando chegou a vez da Marvel, cruz credo, eles fizeram o pior trabalho possível. Ao meu ver, era pro Líder ser esse grande líder maquiavélico por debaixo dos panos, que ia arquitetar um grande plano por trás para fazer tudo sair do jeito que ele queria. Mais ou menos o que o Barão Zemo tentou fazer lá em Guerra Civil. O superpoder do cara é literalmente ter um cérebro muito inteligente, só que nem isso parece fazer sentido. Sempre que ele aparece em cena me dá um sono. É um personagem que se leva a sério, a história leva ele a sério, mas não tem como levar a sério porque ele é ridículo demais. Em sexto lugar está o Zeus. Quando foi anunciado o elenco de Thor, Amor e Trovão, muita gente ficou no hype na hora, porque era muita gente boa trabalhando num filme só. Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale e Russell Crowe como o Zeus. O encontro entre o Zeus e o Thor parece algo quase histórico para a gente ver em tela, ainda mais com o contexto do Gore, o carniceiro dos deuses por trás. E beleza, o filme ia ter a direção do Taika Waititi, a gente até esperava uma subversão, uma piadinha ou coisa assim, mas o resultado que veio em tela foi algo totalmente broxante. Porque não só fizeram do Zeus um covardão meia bomba, como ainda por cima encheram de piadas sem graça em torno dele. Beleza, que não era pra levar o Zeus a sério, mas ele representa muito do exagero do Taika Waititi. Ele não conseguia perceber que nem toda piada que ele contava ia ser engraçada. Em quinto lugar está a Treinadora. Lá em Viúva Negra, muita gente ficou curiosa sobre o Treinador. Ele seria o principal vilão do filme e um grande opositor às habilidades da Natasha, já que ele copia as habilidades de luta de outros personagens que ela já conhece. Seria um desafio que prometia ser no mínimo interessante. E ainda tinha um mistério em torno da identidade dele. Infelizmente, tivemos o plot twist bem mal trabalhado de que era a filha do Dreykov. Eu sinceramente não ligo tanto para esse plot twist, mas sim porque no final do filme, no clímax, a Treinadora perde toda a credibilidade que ela tinha no resto do filme. Aquela ameaça, aquele mistério, aquele ar de perigo que ela trabalhava, pra você ver como ela foi um desperdício tão grande pra Marvel que eles simplesmente mataram ela no início de Thunderbolts. Provavelmente, eu acho que eles vão trazer novamente um novo Treinador no futuro, pelo menos eu espero, e que seja mais fiel aos quadrinhos e que pelo menos seja um personagem realmente interessante. Em quarto lugar está o Gore, nosso queridíssimo carniceiro. Isso não foi uma decepção maior ainda porque ele foi interpretado pelo maravilhoso Christian Bale. O arco do Gore nos quadrinhos do Deus do Trovão foi algo tão icônico que, mesmo sendo recente, foi uma das melhores aventuras do Deus do Trovão. Quando foi anunciado que ele iria ser o vilão de Thor 4 e que ainda seria interpretado pelo Christian Bale, o Batman, todo mundo ficou super hypado para esse filme. E eu incluso, era o filme que eu mais esperava ver da Marvel em 2022. O Gore até tinha uma ceninha ou outra aqui que era interessante e a atuação do Christian Bale não comprometia em momento nenhum, mas a história totalmente furada, os exageros do Taika Waititi, nada disso ajudou a tornar o Gore o vilão tão icônico que ele merecia ser. Era pra esse cara ser nível Killmonger, nível Thanos, nível Loki, e o Gore não tá mais acima nessa lista porque ele foi uma decepção recente.
Em terceiro lugar está o Kang. A Marvel queria com que o Kang fosse o novo grande vilão da fase do multiverso, que ele fosse basicamente um vilão até maior do que o próprio Thanos. Quem conhece ele dos quadrinhos sabe que ele até tinha potencial para isso, já que ele é um vilão muito interessante, mas novamente a promessa não vingou. A gente viu ali que a Marvel realmente não sabia como tratar o Kang como esse grande vilão que ele deveria ser. Afinal, como levar a sério o maior vilão dessa saga a ser derrotado por formigas super inteligentes? O Jonathan Majors se esforçou bastante para fazer com que o Kang fosse um vilão interessante, e de fato, se dependesse dele, o Kang seria um grande vilão. Talvez a Marvel ainda tentasse continuar investindo no personagem futuramente, mas com todas as polêmicas do ator, no fim, o destino do Kang já estava fadado ao fracasso. E agora ele vai ser substituído pelo Doutor Destino do Robert Downey Jr. como vilão principal da saga do multiverso. Em segundo lugar está os Illuminati. Essa era uma equipe que os fãs da Marvel até queriam ver há um tempo no MCU, mas a Marvel foi lá e repaginou a equipe como uma equipe alternativa de heróis de outro universo lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E te falar, eu até que gostei do conceito da equipe, eu gostei da formação dela, porém essa apresentação promissora do grupo foi jogada por água abaixo quando eles enfrentaram a Wanda. Primeiro eles falando, nossa, a gente consegue dar conta dela facilmente, mas aí ela chega e eles tomam um sarrafo dela de um nível que você não tem noção. Dá uma vergonha olhar uma equipe dessas apanhando desse jeito. O homem mais inteligente e vivo causa a morte dele e do amigo dele de graça só porque tem a boca grande. E no fim, tão rápido quanto essa equipe foi introduzida, ela também foi descartada pela Marvel logo de uma vez. E em primeiro lugar, o personagem mais decepcionante do MCU inteiro, o Mandarim. Quando foi anunciado um terceiro filme do Homem de Ferro com um certo tom de despedida do personagem, muita gente quis ver o filme. Quando foi mostrado que ele teria o Mandarim, um dos maiores vilões do personagem, a gente ficou mais empolgado ainda. Já à primeira vista, o Mandarim parecia um vilão bastante promissor. A atmosfera em torno dele era pesada, extremamente séria, parecia um líder sádico e tirânico. Porém, no meio do filme, a Marvel vai lá e puxa o nosso tapete. A gente descobre que nada era real, que ele era só um ator contratado numa revelação que, sinceramente, é bem anticlimática e só serve pra comédia. E que, na verdade, o grande vilão era o cara totalmente sem sal do Aldrich Killian. Seria pra trocar ele por um outro vilão que fosse alguém mais interessante do que ele, porque o Guy Pearce nesse filme aqui, ele tá horrível. E olha que ele é um bom ator. Os fãs reclamaram tanto, mas tanto disso daqui durante tantos anos, que a Marvel foi lá e teve que repaginar e fazer um novo Mandarim lá no filme do Shang-Chi. Mas, sinceramente, a pior parte pra mim foi terem desperdiçado um ator do calibre do Ben Kingsley. E aí, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, também de comentar qual que é o personagem mais decepcionante da Marvel pra você. Não esquece também de se inscrever para ter acesso a mais vídeos como esse, porque toda hora eu tô postando um novo filme sobre a Marvel aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.